Bom dia novamente. O tema da nossa mensagem hoje é uma geração conectadas nas redes e desconectadas de Deus. Que não seja a nossa realidade, mas acaba que muitas vezes somos levados por diversas coisas, né? Então, mas antes de entrar na minha mensagem propriamente dito, eu queria falar um pouco com a igreja do trabalho que eu faço, que é uma proposta evangelística com a Rádio Palavra Alegre. Então eu quero convidar os irmãos a baixarem o app. Há um app, você pode ir nas lojas. Acho que o vídeo não vai funcionar, né, Felipe? Vai? Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto! Agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo. Então, além do nosso app, nós também temos uma página. Nós estamos na Alexa todos os dias, à noite, às 19 horas. Você pode pedir Alexa. E na Alexa, se você pedir durante o dia, você vai conseguir ouvir diversas línguas, entre elas inglês, chinês, russo, espanhol. E Deus é tão bom com a gente, e tão bom com essa proposta evangelística, e pensando como o mundo está desconectado, que Ele abriu uma porta para nós, para estarmos agora na rádio 87,9, Rádio Vida, lá de Contagem. E ela pega na região de Contagem, Betim, Iberité, e uma parte do Betânia, Gameleira, toda aquela parte um pouco mais perto ali de Contagem, você vai conseguir acessar e ouvir. Grandes oportunidades de nós estarmos conectados às coisas de Deus. Então, voltando ao nosso tema, uma geração conectada nas redes, mas desconectadas de Deus. Você já parou para pensar a quantidade de celulares que hoje existe? Você já parou para pensar como as pessoas estão conectadas nos dias de hoje? Então, conforme esse anúncio do FGV, Fundação Getúlio Vargas, se eu não me engano, são 1,2 smartphones por habitantes no Brasil, o que equivale a 249 milhões de aparelhos conectados. É uma das ideias que eu levei para a rádio para a gente poder ter um aplicativo, porque são muitas pessoas conectadas. Além disso, são 364 milhões de dispositivos portáteis conectados. E como se não bastasse, nós temos 464 milhões, entre eles tablets, smartphones e outras coisas conectadas à rede. iPhone, Android. Então é muita coisa, são muitas pessoas conectadas. E quando pensamos num nível global, às vezes a gente fala, e no mundo? Como é isso no mundo? Para você poder ter uma ideia, na África do Sul, são 1,7 aparelhos por pessoa. Incrível, não? 1,7 por pessoa. E no mundo é ainda mais. A China lidera, com 953 smartphones, celulares, por milhões de pessoas. Depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia, eu fiquei surpreso com a Indonésia, e Brasil. O quinto país do mundo com mais pessoas acessando as redes. É curioso, não é? Quando a gente olha nos ônibus, você pega um ônibus, você vai numa consulta, todo mundo mexendo no celular, todo mundo conectado. E você já parou para pensar que durante a pandemia, a quantidade de conteúdos bíblicos, falando conteúdo bíblico, que foram lançados, a quantidade de irmãos se empenhando em falar a palavra de Deus, o nosso culto online, o culto nacional e tantas outras coisas para nos ajudar nesse período que foi tão conturbado. Não é verdade?
Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que foram influenciadas durante esse tempo? E percebemos a migração de diversos setores da economia para dentro de casa, para home office, para empresas conseguiram descobrir que elas conseguem funcionar mesmo que o funcionário não esteja lá presente. E eu me lembro bem, quando eu era jovem, eu ainda sou, mas eu era mais, quando a gente lembrava que as casas possuíam apenas um aparelho de TV e toda a família ia ali e reunia em volta daquele único aparelho, para poder ver um jornal, ver alguma coisa que gostasse. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas, cada um com o seu aparelho, cada um com o seu conteúdo que quer ver, vai para o seu quarto, e as famílias estão ficando cada vez um pouco mais divididas. Então eu quero fazer um encorajamento para você hoje. Quando você tiver a oportunidade, todas as vezes que você tiver a oportunidade, melhorando a questão, todas as vezes que você tiver a oportunidade, sente à mesa com a sua família. Valorize esse momento e desligue os aparelhos. Às vezes desligar os aparelhos é luta lá em casa. Mas eu quero encorajar, mas todas as vezes que nós temos oportunidades, eu falo com as crianças, vamos desligar os aparelhos e todos nós vamos sentar à mesa para poder comer junto. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de poder almoçar todos os dias com ele. Eu sei que não são todos, mas eu tenho esse privilégio. E eu quero encorajar você, quando você tiver essa oportunidade, não deixe de fazer isso com a sua família. E falando em conteúdo produzido, por outro lado, diante de tantas pessoas produzindo conteúdos, nós conseguimos reparar que diversas pessoas começaram a ser influencers. Você já ouviu falar nessa palavra? Pessoas que produzem conteúdo. E lá, às vezes você entra numa rede social, a pessoa está lá, qual que é o seu trabalho? Produtor de conteúdo digital. E quantas pessoas têm produzido? E conforme essa revista, não a revista, mas a online, exame, são 500 milhões de produtores de conteúdos. Mais do que, eu até achei interessante o jeito que ele colocou ali, um bando de barulhentos. Então são mais de 500 milhões de pessoas falando, e às vezes falando aquilo que acha que vem à cabeça, que não tem referência de nada. E conforme essa mesma reportagem, são mais influenciadores do que engenheiros e médicos. Todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer falar alguma coisa. E nós, como nós temos lidado nesse lugar? Com 500 milhões de pessoas falando, e ali você vê que vai para 13 milhões, e aí mais e mais, e só crescendo. A quem temos dado ouvido? A quem essa igreja tem dado ouvido? E com isso, fake news, que são notícias falsas, têm se propagado cada vez mais. Cada vez mais. E para quem não sabe, fake news dá cadeia. Eu não sei se dá cadeia de verdade, mas é crime. Então é um crime você falar mentira e pronunciar e propagar. Mas as pessoas não estão se importando. O importante é que minha rede social cresça e mais pessoas estejam lá me seguindo, mesmo que eu esteja falando bobeira. A verdade é que nós estamos conectados mesmo, e não tem volta, não tem volta. Mas a pergunta é, como eu tenho deixado esses influenciadores falar comigo? O que essas pessoas têm falado são conteúdos espirituais que me ajudam a crescer e estar mais próximo de Cristo? Esses conteúdos que eu vejo e que eu acesso e que eu recebo são realmente verdadeiros? E muitas pessoas têm caído na armadilha de pensar, será que Deus realmente existe? Aquele influencer ali é um cara muito estudioso, ele falou isso, será que Deus existe? Será que a palavra de Deus é realmente verdade, como parece ser? E aí vamos alimentando essas dúvidas, esses fake news, e aí vamos para caminhos que às vezes não são os caminhos de Deus. E há uma passagem muito interessante, abra lá em 1 Reis 19,
e eu vou fazer um pouco de uma introdução para você entender, e a boa parte da igreja aqui já conhece, sobre o Elias. O Elias, o profeta de Deus, que estava ali preparado para poder chamar o povo a voltar para as práticas de Deus. E o Elias, ele vai e chama aqueles 450 profetas de Baal para poder ser desafiados. E a gente já conhece essa história. E aí vem o fogo do céu e consome todo aquele holocausto, toda aquela oferta. Mas diante disso, o Elias, ele fica... A Jezabel, me fugiu um pouquinho. A Jezabel, ela vai e faz uma promessa para ele. Até o dia seguinte você vai estar morto. Até o dia seguinte você está morto. E o Elias, ele acaba esquecendo por um tempo aquilo tudo que ele fez, e ele corre e ele tem medo. E na verdade, de certa forma, não era totalmente um fake news, né? Porque na verdade era verdade que ela estava atrás dele. E lá em 1 Reis 19 diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Na verdade, essa notícia dele aqui, em certo ponto, é uma notícia verdadeira, mas em certo ponto também é uma notícia falsa. E lá às sextas-feiras nós temos um grupo pequeno na minha casa, e aí a gente estava debatendo justamente sobre o Elias. E aí o Jairo, nosso irmão, trouxe uma notícia aqui interessante, uma reflexão, e ele falou: você reparou que o Elias, ele fugiu, e por certo modo ele tinha uma notícia falsa falando que só ele estava vivo? E as notícias falsas são assim, elas não são totalmente mentiras. Elas são um pouco verdade e um pouquinho mentira. Então a gente acredita, é igual aquelas perguntas de vestibular. Ela tem a parte que é verdade, mas tem a parte que é falsa. E aqui nessa lição a gente aprende sobre isso. Abra sua Bíblia lá, continue na sua Bíblia em 19, no 1 Reis 19, versículo 18. E Deus fala para ele: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O Elias, ele tinha uma notícia que, na verdade, ela não era 100% correta, porque ele falou: só eu sobrei, só eu estou fazendo a vontade de Deus. E quantas vezes nós, às vezes, duvidamos? A igreja, falando para a igreja: só eu estou fazendo as coisas da maneira que Deus quer, só eu estou buscando a verdade. Mas, na verdade, há muitas pessoas buscando a verdade. Há muitas pessoas que têm sede pela verdade. Muitas pessoas. E, às vezes, nós desanimamos quando nós ouvimos pessoas falarem: está crescendo o número de pessoas que estão desistindo da igreja. E, às vezes, a gente fala: é verdade, está sobrando só a gente aqui. Não. Há uma família enorme de pessoas por todo o mundo pregando a palavra de Deus e se importando com as coisas de Deus, e nós precisamos ser assim, sem desanimar e sem desistir. Muitas convicções têm sido deixadas de lado. Quantas vezes nós somos assim? Deixamos coisas externas nos atrapalharem da nossa fé. O importante é Cristo, é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos nos conectar, é a Ele, somente a Ele. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: escreva ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. E tu achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo nome, e não te cansaste. Boa notícia.
Pessoas que estão realmente se importando com a palavra de Deus. Pessoas que estão se envolvendo com as coisas de Deus. E isso é o que a gente precisa. Mas, às vezes, temos que tomar cuidado para que esse trabalho não seja mecânico. Para que a gente possa louvar a Deus verdadeiramente. E que esse trabalho não seja só por fazer. Que não seja no automático. Porque logo depois que ele fala todas essas palavras, que conheço o que você tem feito, eu sei que você tem feito, eu sei que você tem trabalhado, eu sei que você tem buscado, eu sei que você tem tirado aquelas pessoas que não falam a verdade. Mas ele fala assim, ó, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Palavras duras, não? O perigo de nós fazermos as coisas de qualquer maneira. O perigo de, às vezes, nós sermos alguém aqui, mas, na verdade, no nosso dia a dia, nós somos pessoas diferentes. Conheço as suas obras. E é Deus falando, não sou eu falando. Porque se eu falar, talvez eu possa conhecer só uma parte. Mas todos nós conhecemos a nós mesmos. Sabemos se estamos ou não fazendo aquilo que Deus quer. E durante muitos anos, durante esses últimos tempos, então, nessa linha dos influenciadores, de pessoas que se acham detentoras do poder e de mover a multidão, quantas pessoas maltrataram outros achando que somos donos da verdade? E se você não tem uma mentalidade, e falando mentalidade não na Bíblia, não no pensamento bíblico, quantas vezes eu acho, porque você não é igual a mim, então você é menos cristão do que eu. Pessoas saíram da igreja, pessoas ficaram chateadas, porque não é bíblico. Estou falando assim, não era questão bíblica, mas era o meu pensamento, a minha ideologia, o que eu achava que é meu. Mas nós esquecemos uma coisa, eu não sou desse mundo. A minha pátria não é essa, a minha pátria é lá no céu. E é isso que a gente deve pensar. É isso que a gente deve pensar. Voltar ao primeiro amor de se importar com as pessoas, de se importar com a igreja, de se fazer parte um com o outro. Irmão, talvez você pense diferente de mim, mas eu te amo. E a nossa pátria é outra celestial. E nós vamos juntos. Como eu posso te ajudar a chegar mais perto do céu? Mas se você não concorda comigo, então aí é diferente. Aí você está nessa parte de cá. E não é isso que Deus está nos chamando, não, irmãos. Deus fala lá em Coríntios que se um come alguma coisa e você vai fazer o outro pecar, é melhor você nem comer. A preocupação com o irmão, a preocupação com essa família. É isso que Deus tem nos chamado. Deus nos chama a voltar ao primeiro amor, a se importar com as pessoas, a lembrarmos lá quando a gente batizou, quando nós batizamos, e a gente tinha aquele amor verdadeiro. Isso para aqueles que estão há mais tempo. Lembrarmos de nos humilharmos, porque a palavra fala que os que são humilhados serão exaltados. Mas nesse período agora, todo mundo se acha dono da verdade e ninguém quer se humilhar. Porque todo mundo é orgulhoso, todo mundo sabe tudo. Só colocou lá no Google, você acha tudo. Então você não sabe o mesmo que eu, porque eu perco muito tempo lá pesquisando. Olha o que a palavra de Deus fala para a igreja de Laodiceia, no versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A verdade é que ser frio pouco importa. Ser frio aqui nesse contexto é alguém que já não está mais envolvido, é alguém que já não está fazendo mais nada. Então, pouco importa no sentido assim. Mas eu acho que morno é pior. Por que morno é pior? Porque ele parece que é quente, mas ele não é quente. Ele parece que é frio, mas não é quente.
Mas Deus está nos chamando a sermos quentes, quentes biblicamente, ligados à palavra, prontos a amar, prontos a sermos humildes, prontos a trazer os irmãos à companhia. É isso que ele nos chama. E lá no capítulo 15 que a gente leu, esse povo, Mateus 15, versículo 8, que o nosso irmão leu, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e vão me adorar. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A palavra de Deus diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Deus fala com a gente todo o tempo, mostrando para nós que louvar só por louvar, ou fazer só por fazer, não adianta nada. A palavra de Deus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra está o tempo todo nos chamando a voltarmos para o primeiro amor e a voltar a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Como eu te disse anteriormente, muitas pessoas têm sido influenciadas. Muitas pessoas têm seguido grupos e por aí vai, seja grupos políticos, mas Deus está falando, volte para o primeiro amor, volte para mim. Às vezes tem pessoas seguindo pastores que não falam nada da verdade, e Deus está falando para mim e para você, volte para o primeiro amor. Volte para aquele que fala a verdade. Volta para a única pessoa que nós devemos seguir, que é Jesus Cristo. É isso que ele fala. Às vezes nós estamos seguindo grupos de modas, grupos de esportes, e se isso tem te deixado mais longe de Deus, e como diz o Almeida, né? A mensagem é daqui para cá, então vale para mim e para todos vocês. Se isso tem te deixado mais longe de Deus, irmão, tem te deixado em conflito com a sua família espiritual, volte para Deus, irmão, volte para o primeiro amor, volte às primeiras práticas, volte a lembrar que você não é desse mundo. E a igreja foi comprada por sangue de Cristo, sem mácula. Então valorize isso. Qual a coisa mais importante da igreja? As pessoas. Porque foi ela que Jesus comprou por sangue. E a igreja não é o prédio, a gente sabe muito bem disso. A igreja são pessoas. Então as pessoas são mais importantes. Mais importante do que eu penso. Mais importante do que eu sou. A importância é o que Cristo quer que eu faça e aonde Ele quer que eu chegue. E o que eu posso fazer para o irmão ser melhor. E o que eu posso fazer para esse irmão chegar a Cristo também. E ele fala, eis que estou, Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai que está no céu. Jesus não é ladrão. Jesus ele não vai arrombar a sua porta. Ele não vai entrar pela janela. Eu não usei nenhum dos PowerPoints que eu coloquei aqui. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai quebrar a janela para entrar. Mas eis que estou à porta e bato. Se a gente quiser, ele vai entrar e vai cear com cada um de nós. Hoje é assim. A gente vai pelos influenciadores ou vão para aquele que realmente deve influenciar as nossas vidas? E a prática é, volte ao primeiro amor. Estamos mais do que conectados nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, irmãos. Se você foi batizado, volte ao primeiro amor. Se importe com os outros, se envolva verdadeiramente com as coisas de Deus. Esteja pronto a receber a correção. Dedique o seu tempo a Deus. Se preciso for, igual falei, desconecte das redes sociais e de outras coisas que têm te levado para longe. Para você que ainda não se entregou a Cristo, Deus te chama a um arrependimento verdadeiro, a fazer parte dessa família, a fazer parte dessa igreja, a fazer parte do corpo de Cristo, aquele que é o mais importante, que Ele pagou com o sangue dele, a igreja. E não há vida fora da igreja, porque se Cristo morreu pela igreja, então só há vida dentro da igreja. Não há vida fora da igreja. E ele fala lá no versículo 10, Apocalipse 2:10. Nada temais das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará algum de vós à prisão, para que sejais sentados. E terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não falou que vai ser fácil, mas ele vai te dar a coroa da vida no final. Eu te disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tem bom ânimo. João 16:33. Tem de bom ânimo, não desanime, pegue com a palavra de Deus, volte atrás, volte ao primeiro amor. E hoje a mensagem não é mensagem de desânimo, é uma mensagem de esperança, de renovar aquele primeiro amor, de voltar para trás, não voltar para trás para aquelas práticas antigas, mas voltar para trás olhando como era e como você pode ser com Cristo. Deixe Ele fazer a vontade dEle. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você vai sair daqui hoje e vai achar que tudo que eu falei não tem importância. Mas eu não falei de mim, eu falei da palavra de Deus. Então, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Ele não vai arrombar a porta. E o tema da mensagem é uma geração conectada nas redes, mas desconectadas de Deus. Mas vamos sair aqui hoje com uma mentalidade diferente. Uma geração desconectada do que não é de Deus e cada vez mais conectadas a Cristo. É isso, é o desafio. Para mim e para você. Eu estou aqui só falando, mas na verdade é para mim também. Então, desconectadas, cada vez uma geração mais conectadas a Deus, uma geração desconectadas do que não é de Deus e cada vez mais conectadas a Cristo. Que Deus te abençoe, irmãos.